Aleluias. Efésios capítulo de número 6, versículo 1. Bom, antes de fazer a leitura, deixa eu só explicar um pouquinho. Hoje eu quero falar aqui com vocês a respeito de mandamentos familiares. A Bíblia, ela está cheia de mandamentos que diz respeito à família, que diz respeito à nossa casa, que diz respeito ao nosso lar, né? A Bíblia manda que, por exemplo, os pais venham agir de determinada maneira para com os filhos, assim como a Bíblia manda, a gente vai ver até isso hoje, que os filhos venham agir de determinada maneira para com os seus pais, o marido para com a esposa para com o marido, e assim por diante, né? Até mesmo mandamentos que falam como os pais devem educar os filhos, e assim por diante. E são mandamentos, então, que a gente poderia classificar, chamar como mandamentos familiares. Só que além desses mandamentos familiares, existem muitos mandamentos, a gente vai ver apenas alguns deles. Nós vamos usar apenas 2 livros da Bíblia, 2 epístolas, que é aos Efésios, que eu já pedi para você abrir, né? 6:1, e depois Colossenses, né? E agora, entenda que esses não são os únicos textos. Hoje eu até me propus a falar sobre pais e filhos e marido e esposa. Só que eu estava pregando de manhã e eu gastei meu tempo inteirinho falando só sobre pais e filhos. E aí eu tive que deixar para falar de marido e esposa na quarta-feira que vem. Então já fica o convite para nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né? Você está aqui novamente para nós falarmos sobre isso. Mas hoje eu quero falar desses mandamentos, não só familiares, mas mandamentos recíprocos, que Deus manda os pais agirem de tal forma com os filhos e os filhos para com os pais. E a gente vai ver como isso é fundamental para nós fazermos então. E vamos começar lá em Efésios capítulo 6, versículo 1, que traz aqui um mandamento de Deus com relação aos filhos. E diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Por quê, gente? Pois isto é justo. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que os filhos obedecer aos pais, isso é um mandamento bíblico. Essa frase aqui está no imperativo: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Amém? Pois isso é justo. Então é um mandamento de Deus, e a partir do momento que eu não obedeço então os pais, eu estou justamente quebrando, transgredindo esse mandamento. E o que é a transgressão do mandamento? Isso é pecado. Então, quando eu estou sendo rebelde, não obedeço aos pais, eu não estou sendo só rebelde com os pais, eu estou sendo rebelde com Deus também. Eu estou desobedecendo a Deus, e isso é pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado, o que é? É a morte. Agora olha o versículo seguinte, versículo 2: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida, melhor dizendo, sobre a terra. Olha que fantástico isso aqui. Então vamos parar e pensar. Em primeiro lugar, antes até de eu me aprofundar nessa questão, a Bíblia diz que obedecer aos pais, nós devemos obedecer porque isso é justo. Meu irmão, você exigir obediência dos filhos, que é o que a Bíblia está fazendo aqui, isso não é algo injusto, isso não é nenhum absurdo. A gente sabe que muitas vezes a sociedade hoje tenta dizer isso, né? Que os pais exigirem a obediência dos filhos, isso é um absurdo, que tem que dar liberdade aos filhos, os filhos fazerem o que querem, assim por diante. Mas a gente sabe, como a Bíblia diz, que o mundo jaz no maligno. E a gente sabe que essa tentativa, e eu vou acabar tendo que falar bastante disso até hoje, essa tentativa, né, de corromper os valores familiares, essa tentativa
dessa sociedade, a sociedade de hoje, né? E claro, não é de hoje, não é coisa nova nos nossos dias, mas que está acontecendo muito nos nossos dias, dessa questão de corromper os valores familiares, é justamente um ataque do diabo para afastar o homem de Deus. Porque quando eu não obedeço os meus pais, dificilmente eu vou obedecer a Deus. Se eu não aprendo a honrar os meus pais, dificilmente eu vou honrar a Deus. Se eu não aprendo a amar os meus pais, dificilmente eu vou amar a Deus. Sim ou não? Então, olha só que coisa séria, porque a Bíblia diz isso é justo. Eu preciso olhar para os meus pais e dizer assim: olha, foram eles que me geraram. Se não fossem os meus pais, eu não existiria. Agora, se eu olho para os meus pais dessa maneira e honro a eles dessa maneira, eu vou fazer diferente com Deus? Não, ainda muito mais. Eu vou olhar para Deus e vou dizer: não, mas foi Deus que me criou, então eu também preciso honrar a Deus. É Deus que me dá o ar para eu respirar, eu só estou vivo por causa de Deus. Você está entendendo, em nome de Jesus? Então, quando se tenta mexer nas bases da família, na verdade vai afastar o homem de Deus. Não só a família é a base da sociedade, mas a hora que os relacionamentos familiares não estão bem, isso vai afetar também o relacionamento com Deus, a maneira de enxergar Deus. No domingo agora, por exemplo, eu falava um pouquinho sobre, principalmente na parte final da mensagem, sobre paternidade. A forma de nós nos relacionarmos com Deus e olharmos para Deus como nosso Pai. E eu dizia, até no momento da oração, acho que nem na mensagem em si eu não abordei isso, mas no momento da oração, aqui eu dizia que quantas pessoas que tiveram dificuldade ou não tiveram a figura paterna na sua criação, ou tiveram uma decepção muito grande com a figura paterna, e que hoje em dia tem dificuldade de se relacionar com Deus, como pai. Às vezes consegue se relacionar com Deus. Não, Deus é Deus. Deus é aquele Deus lá longe, distante. Você está entendendo? Não, Ele é Senhor, eu devo obediência a Ele, mas é só isso. E não consegue se relacionar com Deus como Pai. E você perceba que tudo isso vem então de uma família desestruturada. E é justamente isso que o diabo almeja, que ele quer. Então, nós precisamos, como filhos, ser obedientes aos nossos pais. Aí alguém pode dizer: ah, pastor, mas meu pai e minha mãe não estão mais aqui. Pois é, mas eles deixaram o ensinamento, ou não? Deixaram bons exemplos. Meu irmão, pare e pense, não há uma pessoa sequer que seja tão ruim, mas tão ruim, que não tenha nada para ensinar. É verdade, não? Talvez você diga: pastor, o senhor não conheceu meu pai, o senhor não conheceu a minha mãe. Meu irmão, não tenha ninguém que seja tão ruim que não tenha nada de bom para ensinar. Só que nós precisamos aprender a comer a melancia e cuspir o caroço. Mas tem gente que não come melancia porque tem caroço. A gente precisa aprender a comer a melancia e cuspir o caroço. Ou como o exemplo que eu dava de manhã, que eu achei até melhor do que esse, Você já viu que tem gente que não come peixe? Eu conheci pessoas já que não comem peixe. Aí você diz assim: mas por que você não come peixe? Poxa, a vida é tão boa, é tão saudável. Não, porque tem espinho. Ué, mas o espinho não é para comer. O espinho tem que tirar. Mas a pessoa diz: não, porque um dia eu comi, aí o espinho pegou aqui, aí eu me engasguei. Mas você comeu errado, você comeu espinho. Agora você vai deixar de comer peixe porque tem espinho? Não, você tem que aprender a tirar o espinho e comer o peixe. Amém, gente? Não é verdade? Então assim, meu irmão, eu não sei qual é a situação, não sei qual o ambiente que você foi criado, mas não tem uma pessoa sequer nesse mundo que seja tão ruim que não tenha nada de bom para ensinar. Falando isso, eu lembrei até da história acho que eu já contei aqui uma vez, que tinha uma irmã que ela só conseguia ver o melhor das pessoas. E aí sempre chegava alguém assim para falar mal de uma outra pessoa,
e ela só conseguia enxergar o lado bom, né? E enquanto as pessoas falavam mal, ela começava a falar bem, exaltar as qualidades. Só que aquilo chegava a incomodar até. Aí um dia alguém diz: já sei, vou pegar essa irmã, eu vou começar a falar mal do diabo, que eu quero ver ela achar alguma coisa boa no diabo. Aí chegou perto da irmã e começou a falar mal do diabo. Bom, e falar mal tem bastante, né? Foi para falar mal. Daí parou e falou assim: quero ver a senhora achar agora alguma qualidade, alguma coisa boa para falar do diabo. Ela pensou um pouquinho e falou assim: sujeitinho trabalhador esse, né? E o diabo é trabalhador, não é? É trabalhador, né? Ele não descansa, ele está o tempo todo procurando maneira de atormentar a vida da gente. Então, olha que coisa séria. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa ser um pouquinho como aquela irmã, sempre achar coisas boas, né? Comer a melancia, gosta do caroço, come o peixe, joga fora o espinho, aquilo que não te serviu como exemplo, né? Joga fora. Mas aquilo que foi bom, a gente precisa pegar. E é muito interessante, né, que todos nós aqui um dia já fomos adolescentes, né? Uns um passado mais recente, outros um passado mais distante, não é verdade? Mas todos nós aqui um dia já fomos adolescentes. E na adolescência, meu irmão, é marcada, né, por um sentimento que geralmente o adolescente tem, de culpar os pais de tudo. Não é assim? Né? A culpa de tudo é dos nossos pais. E aí a gente começa a enxergar todo tipo de defeito. Aí começamos a reclamar, assim como quem tem filho adolescente sabe, né? Que hoje em dia a gente passa isso com os nossos filhos, não é assim? Aí a gente começava a reclamar e a dizer então, né? Mas o meu pai e a minha mãe vê perigo em tudo, não é assim? Eles vivem lá no passado, hoje em dia é diferente, não sei o quê. Agora é engraçado que quando passa esse período e a gente vai amadurecendo, a gente vai chegando numa época da nossa vida que quantas vezes nós não nos lamentamos e dizemos assim: se eu tivesse ouvido papai, não é assim? Se eu tivesse ouvido mamãe, muita coisa ruim na minha vida eu teria evitado. É assim, não é? É engraçado que aí você olha para as próximas gerações, né? No tempo dos nossos avós foram assim, no tempo dos nossos pais nós fomos assim, os nossos filhos, né, vão indo pelo mesmo caminho e precisamos sempre aprender, né, a lidar mais, uma geração aprender mais com a outra. Mas enfim, mas a Bíblia ela está mostrando para nós então justamente essa verdade. Que se nós honrarmos pai e mãe, não só isso é justo, não só isso é algo digno, mas porque isso vai nos levar a viver uma vida melhor e uma vida mais longa, não é o que diz aqui? Para que tudo te corra bem e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então eu e você precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter isso no nosso coração. Como eu disse, os pais já faleceram, sempre deixaram ensinamento, então, para cada um de nós, né? E precisamos, então, disso. Eu lembro agora, lendo esse versículo, até de um testemunho que eu ouvi, olha só que coisa interessante. Era um pregador, e ele, se eu não estou enganado, pessoal, tinha dado uma embolia nele, bem séria. Posso estar equivocado com relação à doença, mas tenho quase certeza que era embolia. E ele estava hospitalizado, bem mal de saúde. E quando ele estava lá no quarto, então daqui a pouco ele viu um anjo entrando, passando porta adentro. Quando ele viu aquele anjo, ele sabia que era o anjo da morte, que era o anjo que tinha ido buscar. E não estava com uma foice na mão, né? Nem com um capuz preto, assim. Esse anjo da morte é que vai buscar o perdido, tá, gente? Né? Mas o que vai buscar os salvos é outro, tá? Mas ele entra, quando o anjo entra, ele sabe que chegou o momento dele, sabe que ele vai morrer. Ninguém falou nada, mas no espírito dele tinha certeza, esse anjo veio para me buscar. Na hora ele diz assim:
eu reivindico a promessa de Deus de longevidade, porque eu honrei meu pai e a minha mãe. E ele conta que no momento que ele fala isso, o anjo vira as costas, vai embora, e naquele momento ele é instantaneamente curado. Amém, igreja? Os médicos voltam lá, fazem o exame, não tem mais nada, e está vivo até hoje, tá? Pelo menos até onde eu sei, até quando ele contou o testemunho, ele estava vivo, né? Mas olha só que coisa fantástica isso. Amém, igreja? Então nós precisamos crer que isso aqui não está na Bíblia só para, não, isso aqui é para incentivar só as crianças a obedecer. Não, meu irmão, isso aqui é princípio bíblico, isso aqui é lei espiritual. E que se nós honrarmos os nossos pais, como a Bíblia está dizendo, nós vamos viver mais e vamos viver melhor. Diga a glória a Deus. Aí a Bíblia, ela diz assim mais, continuando, ó. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, da mesma forma como vem o mandamento dos filhos, como deve agir para com os pais, obedecendo eles e honrando a eles, a Bíblia traz mandamento para os pais. Por isso que eu falo que não são apenas mandamentos familiares, mas também recíprocos. E o mandamento para os pais é: e vocês, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Será que isso aqui que está escrito, sabe quando a gente fica assim, provocando, principalmente quando os filhos são menorzinhos? Mãe não é de fazer isso, pai que gosta, né? É assim, né? De ficar irritando e tal, pegando no pé e não sei o que mais e tal dos filhos. Será que é disso? Eu acho que não. Mas eu penso que, e até quando você olha o contexto do que está falando, principalmente no texto que a gente vai daqui a pouquinho, eu acho que fica bem claro que não é daquela brincadeira que você faz e tal. Mas sim, eu penso que 3 coisas, claro que podem existir muito mais, mas 3 coisas são assim as campeãs, né, de provocar a ira. E quando os pais agem dessa forma, então eu penso que é quando está quebrando esse mandamento aqui bíblico e que vai trazer sérias consequências na vida dos filhos, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas a primeira coisa que eu penso que provoca a ira é quando nós somos pessoas incoerentes. O que é ser uma pessoa incoerente? É uma pessoa que uma hora age de uma forma, 5 minutos depois age de outra. É uma pessoa que tem um tipo de discurso, mas tem outro tipo de prática. É uma pessoa que em uma determinada situação age de uma forma, uma outra situação age de maneira completamente distinta, e assim por diante, que não tem uma coerência. E eu penso que isso é algo que provoca a ira, principalmente, como é o caso aqui, né, quando quem age dessa forma está numa posição de autoridade sobre nós, que é o caso dos pais com relação então aos filhos. E coerência aqui que eu estou falando, a Bíblia usa até a expressão assim, né, 2 pesos e 2 medidas, né? Não tem uma coerência naquilo que faz. A segunda coisa é a hipocrisia. A hipocrisia é algo que é uma incoerência. Só que eu falo de hipocrisia porque eu estou chamando a atenção mais para um aspecto espiritual da coisa. Poderia chamar de farisaísmo, né? Porque a marca dos fariseus era justamente a hipocrisia. É quando, meu irmão, aquilo que a gente fala, o nosso discurso religioso, o nosso discurso de fé, o nosso discurso
de princípios não condiz com aquilo que a gente faz, né? Aquela pessoa que diz para os filhos: olha, se você mentir, você vai apanhar, viu? Mas vive mentindo. Isso não é hipocrisia? É alguém que é uma pessoa dentro de casa e é outra pessoa na igreja. Na igreja é paz do Senhor, oh, aleluia, Deus é bom, não, nós temos que viver em santidade. E em casa às vezes fala até palavrão, trata os outros mal, e às vezes comete até pecados e tudo. Então é hipocrisia. E isso é algo que provoca também a ira. E a terceira coisa, né, que como eu dizia, que claro que existem muito mais, mas são as três principais, pelo menos na minha visão, é a injustiça. Isso é algo que provoca muito a ira. Quando trata, né, de maneira injusta as situações, principalmente no que diz respeito a tratar né, fazer distinção entre um e outro, um filho e outro. A Bíblia fala, por exemplo, de Jacó. Eu te pergunto, Jacó era um homem de Deus? Era. Tinha seus defeitos? Tinha. Mas era um homem de Deus? Era. Né? Agora, a Bíblia diz que o Jacó amava mais a José do que os outros irmãos. E o que isso provocou nos filhos? A ira. E a Bíblia diz: e vocês, pais, não provoquem a ira, não provoquem os seus filhos a ira. Ele provocou a ira. Aí a Bíblia diz que na casa dele, né, os irmãos ali já não podiam falar pacificamente. Será que havia briga, discussão naquela casa? O tempo todo. A ponto, meu irmão, daquilo ali gerar, né, a intenção dos irmãos matarem José. Porque a princípio a intenção deles era matá-lo. Mas aí eles pensaram: se a gente matar, a gente não ganha nada com isso. Se a gente vender, ainda ganha uns trocos, né? Então vamos vender ele para o Egito bom, pelo menos matamos, né? Mas perceba que a princípio eles queriam matá-lo. Por que eles queriam matá-lo? Por causa que eles alimentaram uma ira contra o irmão. Só que eu te pergunto, será que essa ira era só contra o irmão? Não, era contra o pai. Eles podiam matar o pai? Não, quer dizer, né? Bom, não deveriam, né? Então vamos fazer o quê? Vamos matar nosso irmão. Não é o que aconteceu com Caim e Abel? O Caim, meu irmão, ele fica, agora, diferente do primeiro caso, o pai foi injusto, né? No segundo não, mas você percebe que a questão da ira é a mesma coisa. O Caim, ele fica irado com Deus, ele fica com raiva de Deus, mas ele pode matar Deus? Então o que ele faz? Vai lá matar o irmão. Amém? Olha que coisa séria. Mas lá na casa de Jacó, a Bíblia é clara em dizer que o Jacó amava mais o José do que os outros filhos. Isso é uma injustiça. Isso provoca ira. E quantas famílias isso não acontece? Em quantas famílias um irmão até nem conversa com o outro, não tem convívio ou coisa parecida, porque diz: não, aquele lá sempre foi o privilegiado. Não é assim? E como diz a história, acontece nas melhores famílias. Não é assim? Sempre a gente escuta, e volta e meia, principalmente, presta atenção nisso, principalmente quando a gente vai tratar pessoas que têm problema, né, de mágoa e tal, como essas questões aparecem. Como essas questões surgem. Porque muitas vezes aquilo ali vai ficando com uma ferida na alma da pessoa. E se ela não, sabe, não se abrir para Deus, não liberar o perdão, não permitir que Deus venha tratar, às vezes a pessoa passa o resto da vida com aquela ferida aberta ali.
se sentindo rejeitado, se sentindo injustiçado, isso é aquilo. Então, essas são as três principais coisas, e repito, né, na minha visão, as três principais coisas que causam a ira, que causam essa indignação que a gente vai ver daqui a pouco, que leva ao desânimo. Então nós precisamos, como pais, né, não provocar a ira dos nossos filhos. Só que a Bíblia diz mais, né, a continuação do versículo diz: mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí eu acho interessante como é que a Bíblia está dizendo aqui para nós: mas tratem, dê um jeito, se vira. Não é isso? Não é? Trata, dá um jeito, se vira, arruma meios para criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é mandamento de Deus para nós. Aí a gente escuta muito assim, ó, né? Pastor, mas eu ensinei, pastor. Agora você perceba que o termo aqui, disciplinar, né, criá-los na disciplina, ela tem o sentido de um exercício, né? Na verdade, até educar. Se você procurar no dicionário, uma das traduções, né, dos sinônimos de educar é treinar. Nós precisamos treinar os nossos filhos, nós precisamos exercitar os nossos filhos a obedecer a Deus, a viver no temor do Senhor, a obedecer os mandamentos bíblicos. Mas às vezes, sabe o que a gente faz? Às vezes a gente ensina e acha que é só isso. Como assim, pastor? Meu irmão, eu posso pegar os meus filhos e ensiná-los a respeito da mentira. Eu posso pegar e falar assim: olha, meu filho, minha filha, mentira é pecado. Deus não se agrada da mentira. Na verdade, a Bíblia diz que o diabo é que é mentiroso, e que aquele que mente está se fazendo filho do diabo. Então, não pode mentir, a mentira é pecado, isso, aquilo e tal. Passo aqui 2 horas falando para eles. Eu ensinei. Vai passar um dia, eles sabem que a mentira é errada. Vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, eles vão continuar sabendo que a mentira é errada, porque um dia eu ensinei. Amém? Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é eu exercitá-los, é eu treiná-los a não mentir. Aí é outra coisa completamente diferente. Como é que eu vou então treinar os meus filhos a não mentir? Toda vez que eu perceber uma mentira, eu repreendê-los. Se for o caso, discipliná-los. Amém? Porque disciplina é isso. Para criar essa disciplina de não mentir. E essa disciplina de não mentir não é criada porque ele sabe que a mentira é errada. Meu irmão, o mentiroso sabe que a mentira é errada? Sabe. Mas ele foi treinado a mentir. Ele mente e não sente nem vergonha. Ele mente e ele mesmo acredita na mentira dele. Não tem os mentirosos que são assim? Ele fala até com convicção, porque ele foi treinado a mentir. Então não é só o ensinar. E às vezes, vamos ser sinceros, às vezes é o que a gente faz. Eu ensinei que não pode mentir. Pastor, mas se ele mente, o que eu vou fazer? Mas não é só para eu ensinar, é para eu disciplinar, é para eu treiná-los com relação a isso. Eu treinar o caráter deles.
com relação a temer a Deus, com relação a honrar a Deus, com relação a respeitar as pessoas mais velhas, enfim, tudo. Todos os valores, né, cristãos, todos os valores judaicos, cristãos, todos os valores que a gente, né, crê que são valores que precisam estar na vida do cristão. Amém? Então eu preciso treinar. Agora, treinamento, meu irmão, eu não faço treinamento em 10 minutos, eu não faço um treinamento 2 vezes por mês. Isso não é treinamento. Treinamento é algo que eu preciso fazer rotineiramente, com disciplina. Não é assim? Eu faço hoje, eu faço amanhã, eu faço depois. Ah, pastor, eu tenho o sonho de ser um jogador de futebol. O que eu preciso fazer? Eu preciso treinar, eu preciso me exercitar, eu preciso ter a disciplina, eu preciso ter um condicionamento físico, eu preciso treinar o passe, eu preciso treinar, receber a bola, matar a bola, eu preciso treinar isso, aquilo, drible, enfim. E se eu quero me tornar alguém habilidoso, eu vou passar anos da minha vida treinando aquilo. Ah, não quero ser jogador de futebol, mas qualquer coisa. Qualquer coisa. Amém? Qualquer coisa que você possa imaginar. Eu preciso treinar. Isso leva tempo. E é exatamente isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Vamos para Colossenses agora. Colossenses capítulo 3. Os mandamentos aqui em Colossenses são muito parecidos, mas trazem para nós aqui 3,18, tá? Colossenses 3,18. Mas trazem para nós aqui 3,20, perdão. Umas informações aqui importantes. Colossenses 3,20 diz assim: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Diga a glória a Deus. Perceba que aqui a Bíblia, ela traz 2 informações que eu posso dizer assim a mais. Primeiro, a Bíblia diz: obedeçam em tudo. Lá só mandava obedecer. Aqui diz que eu preciso obedecer em tudo. A única coisa que eu vou assim dizer, dispensado de obedecer os meus pais, é quando uma ordem, um mandamento dos meus pais é evidentemente contrário a uma ordem de Deus. Aí nesse aspecto, Deus é maior do que os meus pais, eu vou obedecer a Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens, como diz a palavra. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, é a única exceção à regra. Aí, olha só, vou te dar um exemplo do que aconteceu ontem na minha casa. Minha esposa estava assim com o celular, foi tirar uma foto de um documento, precisava enviar, e a hora que ela foi tirar a foto, meu filho estava assim do lado, e estava tirando assim na mesa, estava com um prato para colocar na mesa, e ela disse assim: olha, vai mais para lá, porque está fazendo sombra aqui no documento. E aí ele começa: não tá, não sou eu, não é minha sombra. E aí a minha esposa: vai mais para lá, eu já falei, está fazendo sombra aqui. Não, e não sei o que e tal. E aí começa: você acha que é só na tua casa? Não é só na tua, né? Na minha também acontece essas coisas. E começou, e tá, que não sei o que, e tá. E ela falando, e ele retrucando, e não sei o que, e tal. E aí opa, pera lá. E aí, o que ele faz? Então ele vira para mim e diz assim: pai, fica do meu lado, me ajuda aí, né?
Mas não é a minha sombra. Eu disse, só obedece. Mais nada. Só obedeça. Agora olha para mim, né? Custa eu fazer isso aqui, ó, dar um passinho para trás? Não é mais fácil eu dar um passo para trás do que eu ficar discutindo? E olha só que coisa doida, gente. Não tem como chamar de outra coisa. Olha que coisa doida. Estava havendo uma discussão na minha casa de quem era a sombra. Não, sério? Sério, gente? Acontece na tua, só na minha? Meu irmão, às vezes tem, sabe, às vezes tem coisas roubando a nossa paz, que chega a ser cômico, né? Que chega a ser engraçado, não era o que estava acontecendo. E eu disse para ele, só obedece, só isso, não faça mais nada. Não discuta. Meu irmão, vamos parar e pensar, olha só, eu dou um passinho para trás, a sombra continua ali, o que ela vai perceber? Ih, não é que a sombra era minha, todo mundo vai dar risada, pronto, resolveu, verdade, não é? E às vezes a gente está fazendo isso, às vezes é a maneira que a gente age, mas não, a gente tem razão, a sombra não é minha, a sombra é de alguém, não é assim? Então, é tão mais fácil obedecer, e é isso que a Bíblia está dizendo. Só que a Bíblia traz um outro elemento que diz assim, pois fazer isso é agradável ao Senhor, é diante do Senhor. Gente, você já parou para pensar de você obedecer os seus pais? Isso agrada a Deus? Às vezes a gente pensa, poxa vida, o que eu posso fazer para agradar a Deus? Será que se eu der uma oferta bem grande, bem gorda lá na igreja, será que Deus vai se agradar e tal? Será que se eu orar de joelho assim no milho, né, uma meia hora, será que Deus vai ficar feliz? E olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que se eu obedecer, isso é agradável diante de Deus. Aí eu lembro de uma história que está lá em Jeremias 35, se eu não estou enganado, ou é 35 ou é 45, mas acho que é 35, que a Bíblia fala dos Recabias. E essa tribo, né, que a princípio não era do povo de Israel, mas de um povo que se ajuntou ao povo de Israel, e Deus dá uma ordem para que o Jeremias convidasse eles para entrar dentro do templo, numa câmara lá, num lugar à parte, e fosse oferecido para eles vinho, colocasse na mesa taças de vinho. E aí o Jeremias diz, olha, bebe, e eles dizem, não, nós não vamos beber. Não, por que não? Porque o nosso pai nos deu, o pai aqui já era um antepassado deles, mas nos deu a ordem que nós não bebêssemos vinho, que nós não edificássemos casas e que nós não plantássemos, em especial vinhas. Então, nós nunca bebemos vinho e não fazemos essas coisas. E aí Deus utiliza aquilo para dar uma lição no povo de Israel e diz assim, vocês estão vendo eles? Esse povo passou a vida inteira sem tomar vinho, sem construir uma casa, sem fazer uma plantação no hortinho em casa, porque um antepassado deles deu uma ordem. Eu não sei o que Recabe passou, que foi quem deu a ordem, eu não sei, né, se foi fruto de alguma experiência ruim, eu não sei se por, quem sabe, observar alguma coisa nesse sentido na vida dos outros, só sei que um belo dia ele se levanta na casa dele e diz assim, gente, a partir de hoje, a minha descendência inteira nunca vai beber vinho, nunca vai construir uma casa para morar nela,
e nunca vai plantar uma plantação uma hora. E eles obedeciam aquilo fielmente. Você já imaginou, né? Um descendente deles lá se engraçava com uma moça, a moça se engraçava com eles. Eu estou gostando de você, eu também gosto de você. Vamos casar? Eles, não, pera lá. Antes da gente decidir isso, eu quero falar alguma coisa para você aqui. Você gosta de tomar uns vinhos? Eu gosto. Pois é, se você casar comigo, você nunca mais vai tomar vinho na tua vida. E tem outra coisa, eu nunca vou construir uma casa sem morar. Mas meu sonho era morar numa casa. Então você arruma outro para você casar. Porque comigo você não vai casar. Mas é pecado construir casa? Não, mas o nosso pai deu a ordem que não é para construir. Eu queria um quintalzinho assim, com umas alfacezinhos, né, uns cheirinhos verdes e tal. Não, na minha casa não vai ter nada disso. Olha que coisa séria. E Deus diz assim, eles obedecem fielmente. E Deus diz, por que o meu povo não obedece às minhas ordens? E aí Deus diz, eu vou abençoá-los e nunca vai faltar descendente deles que ministrem diante de mim. Porque eles decidiram honrar a Deus? Não, o pai deles que deu uma ordem. Você está vendo como isso é agradável diante de Deus? Amém? Olha que coisa séria isso aqui. E a Bíblia diz, pois fazer isso é agradável ao Senhor. Bom, acelerando, versículo 21. Pais, olha o mesmo mandamento de novo. Não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Aí traz esse outro elemento, né? Que não traz lá em Efésios, para que eles não fiquem desanimados. E aí a gente falou há pouco, o que é irritar os nossos filhos? Dentre outras coisas, quando a gente age com incoerência, quando a gente age com hipocrisia, quando a gente age com injustiça. Amém? Agora, sabe o que é interessante daqui? É que você ter que obedecer alguém incoerente, você tem que obedecer alguém hipócrita, você ter que obedecer alguém injusto, é difícil. Não disse impossível, amém? Mas é difícil, ou melhor, é desanimador. Você está entendendo? É ou não é? A Bíblia diz, pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados, porque é desanimador você ter que obedecer o incoerente, é desanimador você ter que obedecer o hipócrita, o injusto, é algo desanimador. Então você perceba que esses mandamentos recíprocos, olha só, quando os filhos obedecem aos pais, torna a tarefa dos pais de disciplina, de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor muito mais fácil. Amém? Por outro lado, quando os pais cumprem o mandamento, que é não irritar os filhos, e aí repito mais uma vez, ao meu ver, não ser coerente, hipócrita, injusto, não é muito mais fácil os filhos obedecerem? É ou não é? Aí, isso a gente vai tratar na semana que vem, mas só para finalizar, a Bíblia manda a esposa se sujeitar ao marido, e manda o marido amar a esposa. Vai lá, vou perguntar só para os irmãos agora. Quando a esposa se sujeita ao marido, não é muito mais fácil amá-la? Vamos lá, vamos de novo. Quando a esposa se sujeita ao marido, não é muito mais fácil amá-la? Sim. Vamos lá, agora para as irmãs. Quando o marido ama a esposa,
não é muito mais fácil ser sujeito a ele? Você está entendendo? Então esses mandamentos recíprocos, eles funcionam assim. Meu irmão, eu fazer a minha parte, guarda isso no teu coração, eu fazer a minha parte não é garantia que o outro vai fazer a parte dele. Amém? Mas eu fazer a minha parte vai facilitar muito a vida do outro para fazer a parte dele. Porque se eu não for incoerente, se eu não for hipócrita e se eu não for injusto, é muito mais fácil me obedecer, não é? Aí a tarefa dos filhos se torna muito mais tranquila. E quando os filhos são obedientes, é muito mais fácil ensiná-los. Quando o marido ama a esposa, é muito mais fácil para a esposa ser sujeita a ele. Quando a esposa é sujeita ao marido, é muito mais fácil para o marido amar a esposa. Então, mais uma vez eu repito, eu fazer a minha parte não é a garantia que o outro vai fazer a parte dele. Nisso a gente não pode se enganar. Mas quando eu uso a desculpa, ele também não faz a parte dele, também não vou fazer a minha. Aí a gente vai entrando num ciclo vicioso. Que eu dificulto para ele dificulta para mim, por contrapartida eu dificulto para ele, e assim ninguém nunca vai viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E que a gente possa viver esses mandamentos em nome de Jesus. Como eu disse, quarta-feira que vem nós vamos falar sobre marido e esposa, e lhe convido para estar com a gente em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.